Eu não tenho desculpas para todas essas despedidas. Me ligue quando acabar, porque eu estou morrendo por dentro. Me acorde quando os tremores sumirem e o suor frio desaparecer. Me ligue quando acabar e a minha verdadeira eu aparecer. Não sei porquê. Faço isso toda vez. É apenas quando me sinto só. Às vezes só quero me esconder e não quero lutar. Eu tento. Apenas me abraça, estou me sentindo só. Mamãe, me desculpe, não estou mais sóbria. E papai, por favor, me perdoe pelas bebidas derramadas no chão. Para aqueles que nunca me deixaram, nós já passamos por isso antes. Sinto muito, não estou mais sóbria. Sabe quem escreveu isso? É uma música que em inglês é Sober, da Demi Lovato. Conhecem essa artista, provavelmente. Os mais jovens, sim. Eu não conhecia até me deparar com esta composição que ela fez. É uma confissão, é uma partilha de alguém que não consegue permanecer sóbria. O que é sobriedade? Sabe, a nossa juventude está clamando por socorro, meus queridos. Mas sobriedade é um valor que nós mesmos já abandonamos, pois não? Sabe que eu não tenho ouvido sermões sobre sobriedade? Eu ouço sermões sobre muitas coisas, ouço falar, não perco muito tempo ouvindo certos sermões, meus irmãos. Principalmente sobre aqueles que pregam um evangelho light, um evangelho que é só para consumo imediato. Quando pessoas não conseguem manter-se sóbrias. Esse é um grande desafio. Haviam dois rapazes que eu acompanhei, que eram toxicodependentes. O grande desafio desses rapazes era estar bem sóbrio. Sabe o que é isso? Estar bem sóbrio. Eles pareciam que só estavam plenamente bem sob o efeito da droga. E isso é horrível. Sabe por que isso vai matando a pessoa? A Demi Lovato escreveu o seguinte: me ligue quando acabar, porque eu estou morrendo por dentro. Este é o testemunho cantado dela. Você vai poder encontrar isso no YouTube, essa música. Vem a tradução, se você quiser, há vários canais, não é? É só você procurar Demi Lovato Sober e você vai ver a mensagem completa que ela passa. Ela não está evangelizando ninguém, ela está partilhando a dor de não conseguir estar sóbria. Isso é horrível para a pessoa que vive isto. Mas sabe que a maioria do mundo parece que não está sóbrio, não. Sobriedade é o que nos está a faltar a todos, inclusive aos crentes. Sabe por quê? Nós não estamos muito atentos a isso. Sobriedade é uma palavra fora de moda. Pessoa sóbria parece ser aquela pessoa chata, aquela pessoa moderada, não é? Sabe, meus queridos, quando eu estava a pensar sobre sobriedade, eu estava pensando em mim, sobre a minha própria necessidade de sobriedade. Nós precisamos ser novamente chamados à sobriedade. E o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser contido, moderado, sério, não cheio de afetações. Estar sóbrio é não estar embriagado. O cristão deve ser sóbrio. Isso não significa que o cristão é desprovido de alegria e de regozijo, só que o cristão não é dado a excessos. Muitas vezes podemos ficar tão motivados com a adrenalina lá em cima, cheios de energia, num ambiente animado de festa e de concerto. Às vezes nos sentimos assim em finais de campeonato de futebol, como o nosso querido Porto logo vai conquistar, não é? Esperamos, e aí pode ser que a gente vai ficar tão, não é, eufórico até com aquela adrenalina toda. Podemos nos sentir assim em concertos de rock e até em celebrações religiosas que levam as pessoas ao êxtase. Mas às vezes é fácil a gente dizer que a gente é feliz quando a gente está nesse nível de adrenalina. Duro é quando a gente tem que enfrentar a realidade, não é? E aí é difícil estar sóbrio. Nós gostamos de fugir para um mundo fantasioso, para um mundo das ilusões, ainda que seja só na nossa mente, e aí perdemos a nossa sobriedade. Sabe, as emoções passam,
O grande desafio é estarmos bem conosco mesmos, sóbrios, despertos, estar bem, pleno, mas sóbrio. É muito difícil para quem tem alguma adição, algum tipo de droga para manter aqueles níveis de euforia. É muito difícil. E sabe, o desafio para eles é sentirem-se bem sóbrios. Isso seria a sua vitória. Mas também seria a vitória dos cristãos. Sabe por quê? Olha só o que Pedro escreveu para a igreja, lá em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, ele diz uma coisa que parece que a gente já não liga muito a isso. 1 de Pedro, capítulo 5, depois de ele falar sobre ansiedade, etc., ele vai dizer no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Duas palavras que a gente não gosta. Sobriedade não combina com alegria, parece que não combina com euforia, e nós gostamos desses estados de alma, não é? Sede sóbrios e vigilantes, nós queremos lá saber, não é? Deixa a vida andar. Parece que, qual que é o contrário de ser sóbrio e vigilante? É deixa as coisas andarem, é você realmente se deixar embriagar-se pelas coisas, não é? Sabe, é um grande desafio. Só se pode vigiar se você está sóbrio. É por isso que tem muita gente desatento caindo nas malhas do inimigo. Sabe por quê? Porque não está atento. E não está atento porque não está sóbrio. Alguma coisa tirou-os da realidade e de uma percepção da realidade como ela é. É como se está alguém estar embriagado. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Há uma razão pela qual o apóstolo Pedro recomenda isso aos crentes. A razão é: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem não estiver sóbrio sequer se aperceberá da aproximação desta fera que quer devorar, que ruge, porque ele está tão envolvido com outras coisas que não consegue se aperceber do perigo que está a correr, da vulnerabilidade que a falta de sobriedade e vigilância lhe proporciona, e como ele está quase que à mercê de um ataque fatal do adversário. Sabe, o diabo anda em derredor como leão procurando alguém para devorar. E sabe o que Pedro diz? Resisti-lhe firmes na fé. Agora, para isso, é preciso estar sóbrio, é preciso estar vigilante. Pastor, isso dá trabalho, né? Ficar atento, vigilante. Deixe lá, pastor, isso não vale. Não devemos nos preocupar tanto. Olha, eu se fosse você ficaria esperto, não é? Tiago diz mais do que Pedro, porque ele diz lá em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem medo do diabo, mas na verdade, se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, quem foge é ele, não é você. Sabe, às vezes isso não deve deixar-nos presunçosos, porque nós devemos nos humilhar e nos submeter à graça de Deus, e só assim podemos fazer essa resistência ao adversário. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe, há muitas coisas que querem tirar-nos a sobriedade e quer deixar-nos num estado de como que eu vou dizer assim, como entorpecidos e desapercebidos das realidades da batalha espiritual. E às vezes ficamos como que anestesiados, e é triste porque as nossas emoções, não é? Às vezes até nós cedemos. Eu quando vejo esse verso que ela escreveu, que a Demi escreveu, não é? Às vezes só quero me esconder e não quero lutar, eu tento, apenas me abraço, estou me sentindo só. Esse sentimento de solidão, de frustração, pode levar a uma vulnerabilidade e a perda da sobriedade, porque nós queremos de alguma forma compensar e nos refugiar, e então isso é uma desculpa para o diabo oferecer aquilo que na verdade não liberta, mas escraviza, não é? Então é uma luta, meus queridos, é uma luta. O próprio Jesus enfrentou o diabo,
e as tentações do diabo. E é interessante, você pode ler isso, a gente já pregou sobre isso, é Mateus 4, é Lucas 4, quando o diabo vem com uma série de sugestões. Jesus estava ali, depois de 40 dias de jejum, ele manda que essas pedras se transformem em pão, lembram-se disso? E ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe, às vezes o diabo vem querendo dar sugestões de compensação para ti, de satisfação imediata de um prazer, de um apetite até legítimo, mas que fora daquilo que é proporcionado por Deus, acaba por se tornar a quebra do seu relacionamento com Deus, que é chamado pecado, não é? Sabe, Jesus resistiu às sugestões subtis de Satanás, porque ele era sóbrio, ele era vigilante, ele não baixava a guarda. Sabe, as nossas famílias têm sido atacadas pelo inimigo, mas você é sóbrio e vigilante, ou você está distraído com coisas. Às vezes o nosso casamento, ele está a passar por perigos que a gente não se apercebe, porque nós não somos sóbrios, não somos vigilantes. Lares estão sendo destruídos, igrejas estão sendo divididas e fracionadas, por quê? Falta-nos sobriedade, falta-nos vigiar. E sabe, Jesus, ele foi tentado, como nós somos tentados, mas ele conservou estar sóbrio. Sabe, às vezes até irmãos desapercebidos vêm com subtilezas, com mensagens que na verdade são sugestões do inimigo. Eu lembro que Jesus tinha falado da sua futura e próxima morte e do seu sofrimento. Aproxima-se Pedro e diz assim: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso não vai acontecer. Sabe o que Jesus respondeu? Arreda, Satanás, não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Aquilo foi muito forte para Pedro, mas na verdade o coração de Pedro estava elaborando com uma lógica que não era a do reino de Deus, nem do projeto de Deus. E Jesus disse assim: Pedro, não me induza a autopiedade, para que eu não cumpra a missão que o Pai me confiou. Jesus teve que permanecer sóbrio. Mas sabe que às vezes até o êxito, cuidado com isso, o êxito, o sucesso, a popularidade pode roubar-nos a sobriedade. Jesus sabia o que era isso, porque Jesus era um líder carismático, nele se manifestava o poder. Quando ele ensinava, as pessoas ficavam ali a sorver aquilo, dizer: este homem prega com autoridade. Quando ele curava, ele deve ser aquele profeta prometido, ele deve ser o Messias. Quando Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas se nutriram daquilo. Sabe o que aconteceu? Veja lá em João capítulo 6, é muito interessante como é que Jesus pôde permanecer sóbrio diante de tanta popularidade, tanto sucesso, tanta ovação, não é? Eu vejo assim que há alguns segredos que estão na palavra de Deus, mas veja só, capítulo 6 de João, verso 14 e 15, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera. Que sinal era esse? Era a multiplicação dos pães, não é? Eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus sabia que ele era o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, o que fez Jesus? Se lançou lá como candidato? Não. Jesus fez aquilo que a sobriedade pede. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós devemos tomar cuidado quando tudo está a correr maravilhosamente bem, tudo está a bombar, estamos a fazer sucesso e etc. Por quê? Isso pode tirar-nos sobriedade. Sabe quando você está a ganhar muito dinheiro? Cuidado, que isso pode tirar sobriedade. Sabe quando você está a ter êxito na carreira profissional? Cuidado, isso pode tirar a sobriedade. Sabe quando você está fazendo sucesso e tendo prosperidade a nível acadêmico? Isso pode tirar a sua sobriedade. Sabe quando você se torna um artista de êxito, as suas composições tocam em todas as rádios,
O seu filme, em que você faz uma pontinha, faz um sucesso e te lança para a fama, isso pode tirar a tua sobriedade. Não quero que você deixe de ser bem-sucedido, mas ao ser bem-sucedido, não se deixe levar, porque isso pode tirar a tua sobriedade. Sabe quando você está atingindo aquele ponto maravilhoso, mas ao mesmo tempo de estresse e muita adrenalina, isso pode tirar a tua sobriedade. Devemos tomar cuidado. Jesus tinha feito um milagre notório, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, 5.000 homens. Aquilo nunca tinha acontecido no meio daquele povo, ninguém nunca tinha ensinado como Jesus, ninguém nunca tinha curado como Jesus, ninguém nunca tinha multiplicado os pães. Deve ser Ele. Esse é o momento, vamos arrebatá-lo, nós precisamos de um líder. E Jesus ali pressionado, deve ter passado por um turbilhão de emoções. Ele disse: alto lá. Sabe o que Jesus Cristo fez? Gente, vão para casa, eu preciso me retirar. Ele subiu ao monte. E depois nós, pelo texto paralelo de Marcos, para estar sozinho e orar no monte. Como é que você lida com aquilo que pode tirar a tua sobriedade? Jesus tem a resposta: oração. Busque a Deus. Deus, não me deixe ser levado pelo sucesso, pela fama, não me deixe desfocar da missão, não me deixe. Senhor Jesus, não me deixe. E ele é um exemplo, porque ele foi orar, estar sozinho com o Pai. Sabe, às vezes, deixe-me ver se explico de outra forma. Quando nós estamos em alta rotação, sabe o que você precisa? Desligar o motor, deixar arrefecer e as coisas voltarem ao normal. A realidade, para você não perder a noção da realidade e manter a sobriedade e a vigilância. Sabe por quê? Atrás de um grande evento, de um grande êxtase, de uma grande euforia, há o oportunismo diabólico querendo te dar uma rasteira. Nós não caímos só naquilo que somos fracos, nós caímos naquilo que somos fortes também. Dois extremos que o diabo vai sempre usar: a sua maior fraqueza e a sua maior força. Eu sempre digo, o diabo deve ser um mestre em judô, porque ele usa a minha força contra mim mesmo. Sabe? Aquilo que você brilha, que você esmera, se você é um cantor e você é um Pavarotti, cuidado. Se você é um bom mestre, você é aquele que ensina, cuidado. Sabe, aquilo que é o nosso maior êxito pode se transformar no maior fracasso, porque quando nós perdemos a sobriedade e o senso da realidade, nós deixamos de vigiar. Nós achamos que estamos a poder com as coisas, né? Como diz lá no gerúndio brasileiro, estou podendo. Cuidado, porque a soberba precede a ruína. Não perca a sobriedade. E a sobriedade, como é que eu mantenho a sobriedade? Como é que Jesus mantinha a sobriedade? Retirando-se para estar a sós com o Pai. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, não me deixes a minha própria sorte, com o meu êxito, com o meu sucesso, com o meu dinheiro. Não quero nada disso, Senhor. Se isso vai tirar minha sobriedade, se isso vai ser uma forma do diabo entrar na minha vida e destruir a minha integridade, destruir a minha espiritualidade, destruir o meu casamento, a minha família e tudo de bom que o Senhor já me proporcionou. Não permita isso, Senhor. Sede sóbrios. Sabe, meus queridos, se há um perigo que nós corremos é de perdermos a sobriedade. Para não a perdermos, nós devemos arrefecer os motores, baixar a rotação e nos a sós com Deus, colocar as coisas na perspectiva certa, não nos deixando levar por nenhuma coisa, não nos deixando sugestionar pelo adversário. Podemos estar de tal forma inebriados com o êxito do ministério, com o sucesso empresarial, com a ascensão social, com a satisfação das conquistas materiais, que perdemos a sobriedade. Ou podemos estar de tal forma, e preste atenção, casais envolvidos com um caso extraconjugal, que nem chamamos isso de adultério, pecado contra Deus e contra a pessoa com quem temos compromisso. Nos permitimos esse prazer, afinal, nós merecemos autogratificação, porque trabalhamos tanto,
Percebe como o inimigo é subtil para criar esses raciocínios em nós? Podemos cultivar vícios de pornografia na internet e achar que não tem mal, afinal é para aliviar o estresse. Podemos, assim, perder a sobriedade, jogar nos cassinos e até com um golpe de sorte sairmos com mais dinheiro do que entramos. Podemos beber com os amigos no final de um dia, pois afinal tivemos uma semana dura de trabalho e assim perdemos a sobriedade. Formas socialmente aceitas de se perder a sobriedade. Podemos justificar isso de muitas formas, como, afinal de contas, todos fazem, e eu estou no contexto. Meus queridos, o mundo jaz no maligno. Onde estás tu? Onde estamos nós? Perdemos a nossa sobriedade? Sabe, eu sei que isso é falar sobre realidade, que é um desafio para a sua vida. E se não fosse assim, Pedro não diria: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que procura alguém para devorar. Você vai dizer: pastor, eu não vim para a igreja para ouvir isso. Ah, veio sim, porque é isso que a palavra de Deus diz, e o pastor tem que pregar a palavra de Deus e todo o conselho de Deus. Sabe por quê? Deus te ama e não quer que te percas, não quer que seja devorado pelo leão. Por isso ele diz: sede sóbrio, abra os olhos, desperte para a vida, não se deixe levar. Sabe por quê? Porque as pessoas podem se iludir até dentro de uma igreja, num êxtase coletivo, as pessoas podem se iludir com o êxito ministerial, as pessoas podem iludir-se com coisas como dinheiro, sucesso, fama e fortuna, e querer manter tudo isso. Meus queridos, não quero mais do que aquilo que Deus destinou para ti. Fique firme na vocação que Ele te deu. Sabe, não vamos perder a sobriedade nem o foco na missão. Jesus não se permitia isso, nem eu e nem... tu podes permitir isso. Sabe, lembre-se que o ladrão veio só para roubar, matar e destruir, e é isso que ele quer fazer, quando nós não formos sóbrios e quando nós não vigiarmos. Devemos ser sóbrios e vigilantes. Sabe por quê? Se o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida com abundância. E é isso que o diabo não quer que você desfrute, a vida abundante que há em Cristo Jesus, na comunhão com o Pai, através de Jesus. Não permita-se realmente ser tomado de uma letargia, de uma fantasia que não permite que você tenha contato com a realidade. Há momentos em que você vai ter um elevo espiritual, mas não permita que você também não saiba enfrentar as lutas do vale. Nós podemos estar no pináculo da espiritualidade com grandes experiências, mas teremos que enfrentar vales também. Então não perca a sobriedade. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira de resistir ao diabo é submetendo-nos à graça de Deus, e fazemos-lo em oração. Jesus fez isso e é um modelo para nós. Ele era um com o Pai. Para não perder essa conexão, ele diz assim: não vão me deixar levar, eu vou subir ao monte e eu vou orar, e eu vou ter com o meu Pai, e ali eu vou colocar como é que o meu coração está, para que o motor arrefeça e eu volte à realidade e continue focado na missão que Ele me confiou, e seja cheio novamente do seu amor, da sua graça, da sua visão. Sede sóbrios. Não é uma mensagem popular, mas absolutamente necessária para os dias atuais. A igreja precisa ser sóbria e vigiar. O crente precisa ser sóbrio e vigiar. O grande segredo é você ser feliz sóbrio, ser pleno sóbrio. É uma conquista que aquelas pessoas que são dependentes de drogas querem na sua vida. E se você a tem, não a perca. Por isso, sede sóbrios, sede vigilante, sujeitem-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus nos ajude,
Porque estamos em luta, meus queridos, não estamos num campo de férias, estamos literalmente num campo de batalha e a igreja não pode perder isso de vista. Coloquemos-nos de pé e cantemos esta palavra que vai aparecer no ecrã. Falar com Deus é o que eu preciso.